Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e para abrir a semana falaremos de corridas de recuperação. 11 das maiores corridas de recuperação da história da Fórmula 1. E tem muito piloto bom, tem Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Lewis Hamilton, por aí vai. Mas antes, alguns critérios. Tentarei aqui levar em consideração a dificuldade, o quão impressionante foi e, é claro, é tudo a minha opinião. Óbvio, só levarei em consideração a corrida do domingo, ou seja, infelizmente Hamilton no GP de São Paulo de 2021 não vai estar aqui. De novo. E colocarei somente uma por piloto. E olha, vão faltar muitas e muitas aqui ainda. Exceto então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Já começamos com uma dos anos 50, que a maioria de vocês nunca deve ter ouvido falar, mas foi absurda. Juan Manuel Fangio no GP da Alemanha de 1957 no gigantesco Nürburgring Nordschleife. Vocês estão ligados que os anos 50 são os primórdios da Fórmula 1, tudo ali era muito arcaico, muito primitivo, incluindo os pitstops. E nesse GP no Nordschleife de 22,8 km de extensão, 22, Fangio até perdeu a liderança no início, mas tacou-lhe o pau, recuperou a ponta e abriu cerca de 28 segundos. Até que ele foi fazer seu pit stop, mas a Maserati fez caca e durou 56 segundos. Tudo isso? Pit stop de 50 segundos? Rapaz, isso não é tão antigo não. Com isso, Fangio voltou em terceiro a 51 segundos do líder Peter Collins. 51 segundos. Mas aí veio a magia. Fangio começou a fazer voltas absurdas e em 8 voltas ele tirou esses 51 segundos e passou Collins e Hawthorne. Tá que em Nordschleife as voltas eram ridiculamente longas, mas ainda assim é impressionante. Desse jeito se tornando líder e virando uma volta 8 segundos mais rápida que o tempo da pole. Surreal. O maluco é brabo. E assim, Fangio venceu e performou uma das maiores recuperações da história. Impressionante. Óbvio que eu não poderia deixar essa de fora, a corrida em que o piloto venceu largando mais de trás. John Watson no GP do Oeste nos Estados Unidos de 1983. Ô nome grande, hein? Em Long Beach, largando de 22º. Naquele GP que eu já contei aqui no canal, inclusive, é só clicar no card. O Watson largou da P22, Lauda, seu companheiro, também largou lá atrás. E o britânico foi se aproveitando dessa corrida que, além de muitas brigas, teve muitos incidentes, pista de rua, né? Foi ganhando posições e na volta 28, por exemplo, já era o quarto. Nisso, o Watson, que tava com pneus em melhor estado, foi pra cima dos líderes. E desse jeito ele passou seu companheiro Lauda, Patrese e o líder Laffite para vencer em Long Beach. Nisso que até hoje a corrida em que o piloto venceu largando mais atrás, de 22º para primeiro. Hoje, pra se ter uma ideia, não tem nem 22 carros no grid. Não teria como ficar de fora essa, cara. Não teria. Agora bora de uma que valeu o título, Ayrton Senna no GP do Japão de 1978 para nossa alegria. Bem, naquela corrida em Suzuka, Senna precisava vencer para ser campeão com antecedência. E só isso. Ele era o pole, que inclusive largava do lado sujo da pista, vai entender Suzuka nessa época, só que ele ficou na largada e caiu para 14º. Ferrou, certo? Bem, não para Ayrton Senna. Ao final da primeira volta, Senna já era o 8º. E na pista foi passando um por um no ritmo alucinante a bordo de seu MP4/4. E cara, na volta 11, ele já era o terceiro. Vou repetir, o terceiro. Mas a diferença para o Prost era de cerca de 11 segundos. E bicho, era o Prost. Só que o Senna é diferente, né, cara? Na volta 19 ele já estava colado em Prost e Capelli. Capelli abandonou. Senna foi pra cima de Prost e passou de forma sensacional na volta 28. Uma das recuperações mais surreais que a Fórmula 1 já viu. Metade de corrida ele saiu de 14º para primeiro. Ayrton Senna então venceu aquela corrida e se sagrou campeão mundial pela primeira vez numa de suas provas mais marcantes. Que recuperação do Senna, cara. Que recuperação. Uau. Michael Schumacher em sua carreira já fez várias grandes recuperações,
Mas nenhuma foi mais impressionante que essa, GP da Bélgica de 1995. O Schumi Spa naquele dia largava de 16º, muito atrás. Mas nada disso impediu ele de fazer uma recuperação histórica. Em 6 voltas, para se ter uma ideia, o Schumi saiu de 16º para 5º. E Damon Hill, que largou de 8º, e Schumacher já ocupavam o primeiro e segundo após 15 voltas. Só que aí começou a cair a chuva, que deixou as coisas mais dramáticas, e foi aí que o alemão cresceu. Hill optou por pneus de chuva, Schumacher seguiu com os slicks, onde batalharam lindamente por 2 voltas com o Hill na frente de novo. Porém, a chuva depois parou. Schumacher, que ficou com os slicks, se deu bem demais, voltou a ser líder e venceu o GP da Bélgica. Assim será sua vitória com a pior posição de largada, 16º, incrível. Agora para nossa alegria, que beleza, a primeira vitória de Rubinho, GP da Alemanha de 2000. Imagina você conquistar a sua primeira vitória após um quali desastroso e uma grande recuperação. Foi isso que aconteceu com ele. Rubinho no sábado teve um quali conturbado e largaria de 18º, mas no domingo tudo mudou. A primeira metade de corrida foi do Rubinho escalando o pelotão com 7 ultrapassagens do brasileiro, e depois a segunda metade foi um caos. Caos. Porque teve um maluco invadindo a pista, acidentes, chuva e por aí vai. E foi então que quando a chuva apertou no fim, mas com uma parte da pista bem molhada e a outra parte bem seca, todo mundo parou. Menos Rubinho. Com isso ele foi parar na ponta e, pilotando com uma maestria incrível, encerrou o jejum de vitórias do Brasil na Fórmula 1. Uma recuperação incrível do Rubinho, foi a vitória com mais posições ganhas desde John Watson. E com muita emoção tava lá, Rubens Barrichello vencedor na Fórmula 1. 2005 é uma temporada que eu falo aqui não foi das melhores. Polêmica. Porém, todos se lembram do espetacular GP do Japão, onde o Kimi largou de 17º, repetindo 17º e venceu. E bem, o contexto para isso é porque choveu no quali, mas era aquele formato de volta única com um piloto de cada vez. E aí pilotos como Raikkonen, Alonso, Schumacher, enfim, os melhores se deram mal e largariam lá de trás. Mas sem problemas para o Homem de Gelo. Kimi em 17 voltas já era o 7º e tava ali no bolinho com Schumacher e Alonso. Mas o seu plano não era passar na pista. Beleza, ele passou o Schumi. E sim nos boxes, no overcut. Raikkonen foi o último de todos a parar a 8 voltas do fim e assim era segundo. E com 8 voltas voadoras pra cima de Fisichella, ele chegou no italiano e passou ele na última volta. Assim vencendo em Suzuka no que é provavelmente a melhor corrida dele na Fórmula 1. E tudo isso na temporada com a pior média de ultrapassagens da história. Ou seja, mesmo com dificuldades, ele foi lá e fez. Impressionante. Tá, agora chegamos numa que é até difícil de explicar, porque foi uma montanha-russa. GP do Canadá de 2011, aqui o Jenson Button teve emoções da primeira até a última volta. A corrida começou com chuva e logo cedo veio os incidentes. Primeiro esse com Hamilton, seguido de um drive-thru por excesso de velocidade atrás do safety car, ou seja, caiu lá pra trás. Aí beleza, veio a bandeira vermelha, 2 horas de interrupção, e quando voltou o Button furou o pneu ao tirar o Alonso da prova. Boa, Button. E tome voltar lá pra trás, e aí foram 5 pitstops no total, ele foi parar em todos os pelotões possíveis do grid, e na volta 40 de 70 ele era o último. Literalmente o último. Estou lascado. Mas colocando os slicks na hora certa no fim, ele chegou nos líderes nas voltas finais. E assim ele passou o Mark Webber, Michael Schumacher e Sebastian Vettel na última volta, para vencer o impressionante GP do Canadá de 2011. Uma gangorra de emoções, ele foi lá para trás umas 2 vezes no mínimo, teve trocentos pitstops e mesmo assim venceu. Que corrida! O Sebastian Vettel tem aquela parada de nunca ter vencido largando fora do top 3. O que não é algo tão espantoso considerando que em 2011 e 2013 ele largou somente uma vez fora do top 3. Porém, ele teve grandes recuperações. Brasil 2012, que valeu o título. Alemanha 2019, mas fico com Abu Dhabi 2012, para mim a mais impressionante. Naquele GP ele largaria da segunda fila.
largaria, pois ele foi desclassificado por falta de combustível para a inspeção da FIA, e assim partiria dos boxes. E aí, meu irmão, foi impressionante a corrida dele. No começo já perdeu um pedacinho da asa, mesmo assim não parou e foi passando piloto por piloto. Durante o safety car acertou a plaquinha do DRS e caiu para o fundão de novo. Mas o Tião estava no fire, foi passando um por um, ao todo foram 19 ultrapassagens dele na corrida, 19. E no fim chegou no terceiro colocado Button e com uma linda manobra pegou o pódio. Dos boxes para o pódio. A corrida de piloto com mais posições ganhas no século. Brasil 2012 foi um drama total, impressionante, mas acho que Abu Dhabi 2012, analisando tecnicamente, foi uma recuperação mais incrível, onde esses 15 pontos fizeram muita diferença lá na frente. No Max Verstappen eu fiquei indeciso entre Brasil 2016 e Bélgica 2022, onde foi uma das recuperações mais tranquilas que eu já vi, algo inacreditável, mas fico com o Brasil 2016 porque não tem como, cara. O final de corrida do Verstappen foi algo bizarro. Bizarro. Aquela corrida dele já foi espetacular por conta do passador no Rosberg, por conta daquela salvada monstra. E aí você até se pergunta, tá Kevin, mas e a recuperação? Bem, é que a Red Bull teve a brilhante estratégia de colocar intermediários no Verstappen e no Ricardo, onde depois teve que voltar para os pneus de chuva extrema mesmo. Parabéns, viu, seu cocô? Assim, quando teve aquele safety car do Massa emocionante, diga-se, ele tava em 15º, faltando 16 voltas. Complicou. E completamente on fire, na chuva, Max Verstappen realizou 12 ultrapassagens em 16 voltas e foi para o pódio. 12 ultrapassagens em 16 voltas. E aí, bicho, não teria como ficar de fora dessa lista. Uma das recuperações mais impressionantes do século pelo tanto de ultrapassagens em tão pouco tempo. Não podia faltar uma do Lewis Hamilton aqui, né, gente? E nem irei falar de Brasil 2021, que como eu disse antes, ele largou de 10º e eu não conto a sprint aqui. Então falarei do GP da Alemanha de 2018, que além de incrível, foi importante. Hamilton sofreu uma quebra no quali e assim largaria de 14º na corrida. E com Vettel na pole, parecia a terra perdida para ele. Só que não. No começo o LH44 já estava passando geral, e em 14 voltas já estava no top 5. Mas foi quando a chuva começou a cair que ele cresceu. De pneus novos ele foi tirando tipo 2 segundos por volta em relação ao líder Vettel. Algo impressionante. E aí quando aconteceu aquilo, né? Tira isso daí. Hamilton virou líder do GP da Alemanha, segurou a ponta e venceu em uma grande recuperação em Hockenheim. Foi a sua vitória largando mais longe, sem dúvidas uma das maiores dos últimos tempos. E que pra mim não foi tão legal. Nem preciso dizer motivo. Agora, para finalizar a lista, uma que é talvez a mais inesperada. Até porque estamos falando de uma Racing Point, mesmo forte. Se trata do GP de Sakir de 2020, a primeira vitória da carreira de Sérgio Pérez. Tá que em 2020 tinha parada da Mercedes Rosa e tal, a Racing Point era boa, mas ninguém esperava uma vitória, ainda mais na reta final do campeonato. Só que numa corrida sem o Hamilton, com o Russell na Mercedes, num quase oval, tudo poderia acontecer e aconteceu. Pérez se envolveu no acidente na primeira volta e caiu para a última. E depois disso foi um show de Chico Pires. 11 ultrapassagens na corrida, algumas difíceis, cirúrgicas. E com umas 30 voltas para o fim ele já estava no pódio, que por si só já era uma baita recuperação. Mas aí os trapalhões da Mercedes fizeram bobagem, né? Né, Mercedes? Né? Vontade de chorar e morrer. Russell e Bottas ficaram fora de contenção. E aí Sérgio Pérez, após 190 corridas, venceu sua primeira corrida na Fórmula 1. Após cair para 18º e último na primeira volta. Sensacional. É perfeito, lindo para fechar essa lista de hoje. E é isso, galera. Essa foi a lista das maiores corridas de recuperação da história da Fórmula 1. Ou pelo menos algumas delas. Porque falta bastante até, cometi injustiça com algumas. E se faltou alguma, coloque aqui nos comentários. Concorde, discorde, sempre com respeito. E nos vemos no especial de 20k nessa quarta-feira. Não perca. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafila_F1, e de entrar no nosso Discord. Os links estão aonde? Na descrição. E manda também sugestões aqui nos comentários, o espaço está abertíssimo. E bem, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!